tarde. Meu nome é Ana Laura, eu sou fonoaudióloga, pós-graduada em fonoaudiologia hospitalar, com enfoque em disfagia. E o assunto da nossa aula de hoje vai ser o Parkinson. Lembrando sempre que nós temos as teleconsultorias, e se você ficar com alguma dúvida sobre essa aula ou sobre algum caso que você está atendendo, pode entrar em contato que a gente está à disposição. Vamos compreender um pouco sobre o que é o Parkinson. Então, Parkinson é uma das mais frequentes doenças neurológicas. A gente chama realmente de doença de Parkinson. E ela, por que é muito importante a gente saber que ela é uma das mais frequentes, uma das mais comuns? Porque ele é um paciente muito em potencial para a fonoaudiologia. Ele tem um carro-chefe muito importante para a gente, né? Então, a gente vai ver que esse paciente tem várias alterações que vão influenciar o nosso trabalho, que a gente precisa estar bastante atento. Então, o principal acometimento motor da doença de Parkinson o acometimento motor, né? É um paciente que vai ter uma dificuldade muito grande de deambular, ele vai ter a rigidez, ele vai ter o tremor, mas é na parte de motricidade, tá? Na parte de motricidade, que também vai afetar a parte de cabeça e pescoço. É um paciente que vai ter alteração de voz, vai ter alteração de deglutição e alteração de articulação da fala também. E é muito importante a gente saber que a doença de Parkinson, ela é crônica e progressiva, porque ela é do sistema nervoso central. Então, não é um paciente que a gente vai fazer a terapia para que ele melhore, para que ele retorne para a funcionalidade de antes do descobrimento da doença. Isso não vai acontecer. A gente consegue uma melhora dessas funções, mas a gente tem que adaptar essas funções também, ok? É um paciente que ele vai progredir para piora. E essa progressão depende muito de cada paciente. Tem paciente que evolui muito rápido e tem paciente que evolui um pouco mais devagar, tá? Mas a gente tem que saber que é crônico e progressivo. Então, a gente não vai conseguir barrar a evolução dessa doença. O máximo que a gente consegue fazer é a gente ajustar a qualidade de vida desse paciente, melhorar da forma mais plena que nós pudermos conseguir. E podem aparecer, a gente viu ainda agora que a principal característica é um acometimento motor, mas podem surgir sintomas não motores, como distúrbios do sistema nervoso autônomo, obstipação intestinal, seborreia, hipotensão, alterações do sono e memória. São pacientes que tendem a trocar o dia pela noite, tá? Paciente que dá um pouquinho de trabalho com essa questão. E pode ser esse um sintoma prévio de não motor na doença de Parkinson. Ele pode ter acometimento de memória também. A gente tem as alterações lá do sistema nervoso central que podem acometer a memória. E aí a gente tem que levar esse paciente no médico, esse paciente tem que ter um acompanhamento com o neurologista, para que nós possamos ter a noção se tem um mal de Alzheimer ou uma doença progressiva, uma demência progressiva ali, associado ao Parkinson ou não. Essa questão da memória é somente um sintoma não motor desse Parkinson. São pacientes que tendem a ser bastante ansiosos também, psicóticos e depressivos. Paciente que tem condição de ser atendido por psicólogo é um paciente de prato cheio, tanto o paciente quanto os cuidadores desse paciente. A gente precisa da rede de apoio, né, nesse momento, porque não é um diagnóstico fácil desse paciente receber e não é uma maneira fácil desse paciente lidar a esses diagnósticos. Pode ser que seja somente uma obstipação intestinal momentânea, uma hipotensão momentânea, uma alteração do sono por algum motivo, pode ser, mas é interessante que a gente investigue e esteja muito atento a esses sintomas não motores da doença de Parkinson. E qual que é o público da doença de Parkinson? Geralmente, inicia-se em torno dos 60 anos de idade, mas a gente tem parkinsonismo precoce
também, que pode surgir antes dos 40. Qualquer sintoma corre para o neurologista, para um bom neurologista clínico, para ele auxiliar nesse diagnóstico e descartar possibilidades. E acomete igualmente ambos os sexos. Não tem uma prevalência maior entre sexo masculino ou feminino. Neurodegenerativa, a gente viu que é uma doença crônica, não vai ter cura, o crônico vai para sempre, e neurodegenerativa, ou seja, acomete o sistema nervoso central, que vai dar os sintomas motores, e isso vai se degenerar, isso vai começar a diminuir. Então, a perda dos neurônios, ela é irreversível, resultando na diminuição da dopamina, que é essencial aos movimentos. Se a gente lembra um pouquinho lá da fisiologia do movimento, a dopamina, ela é muito importante na hora da gente fazer a contração muscular. Esse paciente vai ter uma dificuldade um pouco maior. Então, porque tem uma diminuição dessa quantidade de dopamina. Por isso, são pacientes muito eleitos a uma medicação dopaminérgica, para aumentar essa questão da dopamina. De onde vem o Parkinson? Essa é uma grande questão. Ainda hoje em dia, por mais que os estudos estejam avançados, nós não temos uma certeza de de onde vem, por que vem essa doença de Parkinson. Alguns fatores como genética, ter mais de um caso na família, ter um ou mais casos, né, na família de doença de Parkinson. Quanto mais próximo esse parentesco, era meu pai, era minha mãe, o meu irmão. Quanto mais próximo esse parentesco, maior a probabilidade de a gente desenvolver essa doença de Parkinson. Neurotoxinas ambientais também vão influenciar. Estresse oxidativo, anormalidades mitocondriais, porque a mitocôndria ela também está ligada à questão de formar, né, da formação das moléculas de ATP, influenciam bastante na questão da energia celular, da célula conseguir ter energia para fazer a contração do músculo. Né? Então, essas anormalidades mitocondriais podem ser um fator desencadeante, mas não é nada confirmado com certeza. Excitotoxicidade são apontados em muitos estudos. Atualmente, é o que a gente mais tem de indício do porquê acontece essa doença de Parkinson. Mas a gente ainda não tem um consenso e não é 100% comprovado que a tal ponto vai gerar uma doença de Parkinson. Nós temos 2 subtipos da doença de Parkinson. A gente tem o tremor dominante. Então, é aquele paciente bem clássico que a gente sempre associa à doença de Parkinson, aquele paciente que está tremendo o tempo inteiro. Mas é importante a gente lembrar também que nem todo tremor é doença de Parkinson, ok? Existe o tremor essencial também e outras síndromes que podem levar a um tremor. Então, tremor dominante é um subtipo da doença de Parkinson, mas não é a única doença que pode gerar esse tremor. E a gente tem o subtipo de instabilidade postural e a dificuldade de marcha. Não é aquele paciente que nem sempre ele vai estar tremendo. Tem hora que ele vai ficar períodos bem tranquilos. Grande parte do tempo ele vai ficar tranquilo. Porém, ele tem essa instabilidade postural, um paciente que não consegue se manter na mesma posição por muito tempo e tem a dificuldade de marcha, tem uma marcha atáxica. O tremor dominante pode ter essa dificuldade de marcha também? Pode. Em geral, os pacientes parkinsonianos, eles têm essa dificuldade de marcha. O que a gente tem? Acinesia e rigidez, uma diminuição, né, da movimentação. E a rigidez muscular, a grande característica da doença de Parkinson é a rigidez, essa diminuição do movimento e a rigidez dessa musculatura. Os pacientes de Parkinson, a grande maioria são pacientes extremamente rígidos. Tanto a fono quanto a físio precisa alongar e relaxar no limite do paciente essa musculatura que é afetada.
Então, vamos ver algumas características que a gente tem bem importantes desse paciente de Parkinson. Então, vamos lá. Uma disfunção visoespacial. O paciente começa a ter uma dificuldade para ter noção do espaço que ele tem ao redor dele. Então, ele começa a esbarrar muito nas coisas, derruba, bate, porque ele perdeu um pouco dessa noção de que daqui onde ele está até o próximo ponto pode ter um obstáculo. Para ele pode ser mais longe ou pode ser mais perto. Ele começa a ter essa deficiência visoespacial. O tremor, que pode ocorrer em todo o corpo, tá? Dores, são pacientes que sofrem muito com dores, por isso uma das grandes importâncias também da fisioterapia, além de preconizar essa questão do movimento, são pacientes que sentem muita dor. A gente também precisa aliviar essa dor, tá? Não é somente a medicação. A medicação ajuda muito, tem que estar em dia, e junto com a medicação, a gente usa dos meios e recursos que nós tivermos, tá? Disfagia. Esse é um grande prato cheio para a fonoaudiologia. Paciente de Parkinson é um grande eleito para ter uma broncoaspiração. É um paciente que vai ter um reflexo de tosse de cada vez mais diminuído. A excursão laríngea dele vai ser diminuída também. A manipulação do bolo vai estar bem prejudicado. O paciente perde muito essa noção. Não é um distúrbio motor? Essa motricidade, essa destreza de conseguir mastigar, de colocar o alimento de um lado para o outro, de fazer a manipulação oral desse bolo alimentar, também vai ser prejudicado. E uma fase oral da deglutição prejudicada pode desencadear uma fase faríngea também prejudicada. Então, o paciente que não vai ter a elevação laríngea que precisa, não vai ter a proteção de viária que precisa, levando a uma disfagia progressiva também muito importante. Disfunções gastrointestinais, a gente viu que é um dos sintomas, até não motores, da doença de Parkinson. Quedas frequentes, além da disfunção visoespacial, né, que contribui para esse paciente esbarrar, é um paciente que tem quedas muito frequentes, tá? Porque ele tem aquela dificuldade de marcha, então ele tem dificuldade para deambular, e isso pode levar a quedas frequentes. E aqui também, reforçando mais uma vez, a questão do tremor. Ele vai ter uma certa dificuldade cognitiva, tá? Não é uma coisa tão grande, a não ser que tenha uma demência associada a essa questão, mas não é algo tão importante assim. Não é algo tão evidente, né? É importante, perdão, mas não é tão evidente. Ele tem uma certa dificuldade. Ele tem essa postura bem de tartaruguinha mesmo, pode ter colesterol elevado, pode ter uma baixa de ureia, porque tem uma disfunçãozinha ali, tem déficit de funções cognitivas, funções executivas. Então, começar a elaborar o que ele precisa fazer naquele momento, essa função executiva, ele também tem muita dificuldade. Tem essa posturazinha aqui, mais elevada, porque ele não consegue. Lembra que ele tem a dificuldade de marcha e a dificuldade de postural? Aqui também vai ser evidenciado por essa postura, tá? E geralmente as extremidades são mais geladinhas também, em função da dificuldade de irrigação, em função da hipotensão também. Alterações anatômicas. Quando a gente pede um exame de imagem para esse paciente, o que a gente vai ter? Gânglios da base, que são estruturas aqui, né? São essas estruturas daqui. Gânglios da base, que são áreas que processam movimentos voluntários e funções cognitivas. Eles vão estar diminuídos. Cerebelo, tálamo, hipotálamo, sistema límbico, núcleo corneado e células gliais também estarão alterados nesses exames de imagem. Tudo isso corrobora o que a gente vem falando até aqui sobre a principal dificuldade de marcha desse paciente, sobre as dificuldades motoras que ele apresenta, sobre as dificuldades de memória, de ansiedade, de funções executivas também. Todas essas alterações anatômicas a gente corrobora
para o diagnóstico do Parkinson. Lembra da questão da dopamina? São pacientes que têm uma diminuição da dopamina. Então, essa alteração da dopamina causa o estresse oxidativo. Lembra que lá no começo, quando a gente foi falar da etiologia, a gente pegou o ganchinho lá do estresse oxidativo. Nesse momento, a gente está sabendo o porquê. Então, tem a alteração da dopamina, que vai causar o estresse oxidativo. E aí, a gente tem uma desregulação, né? Da acetilcolina, serotonina, GABA e glutamina, que são neurotransmissores extremamente importantes na hora da gente fazer a contração e relaxamento muscular para que esse músculo consiga fazer o movimento correto. Daí que vem a grande dificuldade desse paciente nessa questão motora. Tá tudo desregulado, então a gente tem que entrar com a medicação, o médico entra com a medicação para que a gente possa ajustar da melhor forma possível a ajustar esse déficit da dopamina. Não é algo ainda que bateram o martelo, está em fase de estudo, tá? Mas foram descobertos alguns biomarcadores que podem melhorar num diagnóstico mais preciso, mais precoce, antes de ter esses grandes prejuízos motores. Então, quanto mais cedo a gente consegue diagnosticar esse Parkinson no paciente, melhor a gente vai ter a qualidade de vida dele e mais a gente consegue retardar a evolução dessa doença. A gente não viu que é uma doença crônica e neurodegenerativa. Quanto mais cedo a gente conseguir, melhor para o prognóstico desse paciente. E um grande estudo promissor é acerca dos biomarcadores. Tratamento. Primeiro, a gente tem que entrar com medicação. Tem uma disfunção ali de dopamina. O medicamento mais comum que a gente tem hoje em dia é o levodopa, mas não é o único. Existem pacientes que se beneficiam de outros tipos de medicação, por isso a gente tem que sempre verificar com o médico qual a melhor medicação para aquele paciente. E o tratamento inclui uma equipe multidisciplinar, tá? Então, a gente tem que ter o neurologista para ver a evolução dessa doença, para ver o medicamento e tudo mais. E a gente tem que ter esse médico nessa equipe, médico neurologista, um bom neurologista clínico. A gente tem que ter os cuidadores, os técnicos, os enfermeiros que vão ficar com esse paciente no dia a dia, vão auxiliar esse paciente nas atividades de vida diária quando já estiverem prejudicadas, que esse paciente não conseguir fazer mais. A gente precisa do fisioterapeuta para fazer a questão da movimentação, né, de tronco, de membros, deambulação com esse paciente e também alívio da dor. A gente tem que ter o fonoaudiólogo, né, para ver a questão da voz, da fala, da disfagia, então, principalmente nesse paciente, evitar as broncoaspirações desse paciente. E no que a gente conseguir também ter um controle da dor, porque a gente tem muita dor também, esse paciente se refere, muita dor de cabeça e pescoço. A grande maioria das dores desses pacientes vem de tronco e membros, porque acabam ficando muito tempo sentados, não movimentam, vão ficando bastante enrijecidos. Então, a grande queixa deles se dá em braços, pernas, tronco, mas a gente tem queixas também de cabeça e pescoço. Sempre que tiver, a gente atua nesse alívio da dor também. O que a fonoaudiologia faz com o paciente de Parkinson? Vamos começar pela comunicação. São pacientes que tendem a ser ansiosos, depressivos, psicóticos. E uma das grandes ansiedades desses pacientes é com relação à comunicação. Eles vão perdendo essa capacidade de se comunicar. É o que a gente chama de disartria hipocinética. Então, nós temos alguns indícios dessa disartria. A gente tem uma qualidade rouco-soprosa e trêmula. A prega vocal também vai ficar com tremor, tá? Não é só a articulação. A prega vocal também tem tremor, vai ter uma voz trêmula e uma voz rouco-soprosa. Imprecisão articulatória pela rigidez. São pacientes que tendem a ter uma articulação mais travada. Com o tempo, vai ser difícil de entender o que esse paciente fala.
Velocidade de fala alterada também. Porque, além da dificuldade de formar os fonemas, a gente precisa também lembrar que esse paciente vai perder capacidade pulmonar. Ele vai começar a ter a musculatura rígida, então o pulmão dele não expande. A gente precisa compreender que quanto mais ar a gente coloca no nosso pulmão, mais alto a gente fala, né? Com mais volume a gente fala, e a gente tem uma velocidade de fala diferente, mediante a quantidade de ar que a gente coloca no pulmão. Se esse paciente não tem mais essa grande capacidade, a gente precisa prestar atenção nisso. Tremor de lábios e língua, o que também dificulta a precisão articulatória, e diminuição da prosódia. Percebam que, enquanto eu estou falando, eu uso várias entonações. Eu faço mais expressões faciais, eles começam a ter dificuldade para isso, e a fala deles tende a ser monótona, mais ou menos igual eu estou falando agora, sem alteração nenhuma de tom, sempre do mesmo jeito, e isso acaba prejudicando a comunicação deles. Então, temos essa diminuição da prosódia também. A disartria também é um distúrbio motor da fala, de origem neurológica, né? Que vai pegar todos os aspectos da fala. Então, respiração, a gente já conversou. Fonação, sair o som. Quando chega, né, no ponto de atingir a prévia vocal, é uma voz trêmula desse paciente. A articulação também vai ser muito imprecisa e tende a ser uma articulação mais travada. A prosódia, essa entonação, vai ficar mais difícil dele fazer, porque ele precisa de expressão facial de entonação da prega vocal. É mais difícil dele fazer isso. E tem também a questão da ressonância. O que é a ressonância? É onde o foco da nossa voz está. Então, por exemplo, tem paciente que tem a voz mais anasalada assim. Tem paciente que gosta mais de falar com essa voz parecendo que está presa na garganta. Então, são ressonâncias diferentes, onde o foco da nossa voz está. Os pacientes de Parkinson podem ter essa alteração de prosódia, pode ter uma voz mais nasal pela queda do palato mole, vai acabar escapando um pouco mais de ar ali para o nosso nariz, mas também pode ser uma prosódia mais faringolaríngea, bem para trás, parecendo que tem um ovo na boca, como a gente brinca. Vai ter irregularidades de força. Tem hora que ele vai conseguir falar normal e você vai entender tudo. Tem hora que ele vai falar muito baixinho, você não vai entender nada. Por quê? Vai ter essa irregularidade de força, de velocidade, de amplitude, de firmeza. Ele não vai manter a firmeza. O tom também, uma hora ele vai falar mais agudo, uma hora ele vai falar mais grave. E ele vai ter dificuldade nessa precisão de mecanismos da fala. Vamos começar pela fase oral. De fase antecipatória, geralmente não são pacientes que têm uma grande alteração de fase antecipatória, né? Pode ser que esse paciente apresente uma inapetência, ele não tem essa vontade de comer porque ele sabe que ele vai engasgar. Então pode ter alguma alteração nesse sentido de fase antecipatória. Mas, geralmente, a sensibilidade intraoral fica preservada até certo ponto, depois começa a perder essa sensibilidade também. Mas aí a gente já entra na fase oral. Então, o que a gente vai ter de alterações na fase oral? Dificuldade de vedamento labial. Eles ficam muito com a boca aberta. Eu preciso dessa boca fechada para eu ter pressão intraoral na hora de eu engolir. Se eu não tenho essa pressão intraoral, a probabilidade dele broncoaspirar tende a ser maior, porque o alimento só escapa lá para trás, ele não tem tanto controle. Em coordenação do bolo alimentar, ele consegue comer, mas ele não consegue manipular muito bem. Ficam muitos restos alimentares na boca, ele não consegue concentrar o bolo no meio da língua, a língua dele não consegue fazer o movimento de S, pressionando o palato duro, para jogar esse bolo alimentar lá para trás. A força de ejeção desse bolo é muito fraca. Tremor essencial de língua, então todas as praxias de língua ele vai ter dificuldade. Lateralizar, para colocar a comida de um lado para o outro, não vai conseguir direito.
Essa força de bater lá no céu da boca e escapar lá para trás, jogar o alimento lá para trás, ele não tem força também. E a base de língua para segurar esse alimento também não funciona. Daí vem a dificuldade de ejeção do bolo. Quem faz essa ejeção é a parte posterior da língua após essa pressão do dorso, né? Então, o dorso não tem tanta força e aqui ele não tem a coordenação necessária. Ele tende a ter estase salivar também. São pacientes que progressivamente vão babar muito, tá? A gente precisa, primeiro, tentar todas as estratégias antes de entrar com a medicação. Então, a gente tenta estimulação taquitérmica gustativa para que esse corpo perceba novamente que aquela saliva está ali. Ele precisa de input intraoral, né? Sensibilidade extra e intraoral. E só depois, já testou tudo, testou TTG, testou bandagem, testou eletro, testou bandagem, testou tudo, testou laser, nada funcionou, aí a gente corre para o médico pedir ajuda para passar uma medicação xerostômica para secar essa saliva, tá? E a estase alimentar, como nós também comentamos. Então, da mesma forma que ele tem dificuldade para gerenciar essa saliva, ele também tem dificuldade para gerenciar esse bolo alimentar. Ele não consegue centralizar para que ele consiga deglutir. Então, vai ficar muito alimento espalhado pela boca. Por isso, é muito importante a gente ter controle do modo e da quantidade de oferta. A gente não enche a colher inteira ou o garfo inteiro dessa alimentação. A gente enche o suficiente para que esse paciente consiga comer de forma segura, enquanto ele pode comer pela boca. Na fase faríngea, já é uma fase um pouquinho mais perigosa para a gente. Não que na fase oral não tenha risco desse paciente broncoaspirar. Ele pode broncoaspirar antes da deglutição, né? Se a base da língua aqui atrás não está conseguindo manter esse alimento, vai escapar para cá, vai ficar parado em valéculas e seios piriformes, aqui atrás, e aí esse paciente pode broncoaspirar antes de engolir. Mas na fase faríngea, é a fase que o paciente mais tem risco de broncoaspiração. Ele vai ter um déficit no funcionamento do esfíncter velofaríngeo. Então, o palato mole aqui, ele vai ter muita dificuldade de fazer esse vedamento aqui, ó. Ele estica e vem para cá para fechar aqui para esse alimento não voltar para o nariz, tá? Esse funcionamento velofaríngeo, o paciente vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade. Então, são pacientes que vão ter muita coriza, eles podem espirrar, eles podem realmente escorrer o nariz enquanto estão se alimentando, porque esse funcionamento velofaríngeo não está funcionando muito bem. Perda de jogo pressórico, né? A gente falou que a musculatura não está tão firmezinha para poder fazer essa pressão que a gente precisa. Então, já começa com déficit do vedamento labial. Ele não tem pressão de vedamento labial. Ele não tem pressão da língua. Ele não tem pressão do esfíncter velofaríngeo. Ele não tem pressão na constrição faríngea. A faringe também faz movimentos peristálticos que enviam o alimento lá para o nosso esôfago. Essa contração também está prejudicada, tanto pelo tremor quanto pela rigidez. Então, o paciente pode ter essa dificuldade de mandar para o buraquinho certo, digamos assim. Que é o que eu acabei de explicar, né? Dificuldade de peristaltismo faríngeo. Excursão laríngea incompleta. Por quê? A laringe está aqui, ó. A prega vocal está aqui. A laringe, ela precisa subir e ir para frente. Vocês viram que tem uma coisa aqui que foi para cima e para baixo. Foi a minha laringe. Se os meus músculos estão fracos, estão com imprecisão de movimento, ele não consegue fazer o movimento direito. A musculatura suprainferioide não consegue puxar essa laringe para cima para que ela suba o tanto que ela precisa. Quanto mais baixinha ela tiver, mais risco de broncoaspiração esse paciente tem. Estase faringolaríngea. Pode ser que
Não, ele consegue até fazer um controle ok do bolo alimentar, mas na hora que ele engoliu, ficou paradinho aqui em moléculas piriformes. Na hora que esse paciente for movimentar a cabeça, for tentar falar, vai sair, ele vai tossir e vai broncoaspirar. É uma grande chance, tá? E aí apresenta penetração e aspiração laringotraqueal. Qual a diferença de penetração e aspiração? Tenho aqui a minha prega vocal, que está protegendo o meu pulmão. O alimento veio, bateu, saiu, penetrou. Só teve uma penetração. Bateu, saiu. Mas, se por algum motivo a prega vocal dele não pode estar trêmula também, são pacientes grandes candidatos de fazerem uma fenda na prega vocal, tá? Então, na fenda, ao invés da prega vocal fechar certinha, ela acaba tendo uma discreta abertura. Por essa abertura pode entrar o alimento. Ultrapassou prega vocal, aspirou. Se ultrapassar, vai aspirar. Ok? OBS, uma observação muito grande. Pacientes com doença de Parkinson podem desenvolver fenda glótica duplo fuso, devido à rigidez faríngea e de músculos intrínsecos da laringe. Ana, como que a gente vai resolver essa fenda desse paciente? Depende. Não é todo paciente que a gente vai resolver a fenda, tá? Porque por conta mesmo da rigidez. Não é todo paciente que a gente vai conseguir fechar essa fenda, tá? Por que que eu digo, Ana, mas se é por conta da rigidez faríngea e da rigidez de músculos intrínsecos da laringe, é só relaxar. Só que se eu relaxar demais essa musculatura, eu provoco uma broncoaspiração, porque o músculo está tão relaxado que na hora que esse paciente recruta o movimento do músculo, o músculo não funciona direitinho. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com o quanto a gente relaxa esse paciente, tá? Ana, mas o meu paciente já está de GTT. Mesmo assim, eu devo tomar cuidado? Mesmo assim, esse paciente ainda tem saliva. Se ele não tem uma boa higiene oral, a saliva dele vai estar bem contaminada. Então, vai chegar lá em via aérea inferior. Ele pode broncoaspirar a saliva e as bactérias da saliva contaminarem o pulmão. Então, todo cuidado com esse paciente é pouco. Mas se na sua cidade, na sua realidade, tem a possibilidade de fazer o videodeclutograma, façam, mantenham o exame em dias. Ana, não tem essa realidade aqui. Se tiver um otorrino, pede para ele fazer uma VED, fazer uma nasofibroscopia, né? Só que a gente acompanha a deglutição. A gente coloca o corante alimentar mesmo na comida. É um exame menos sensível do que o videodeclutograma, mas também já ajuda muito a gente a perceber como está essa região e a sensibilidade, principalmente. Fase esofágica. Primeiro, o fonoaudiólogo também atua na fase esofágica da deglutição. A gente tem exercícios que funcionam também para esfíncter faríngeo, esfíncter esofágico superior, tá? E quais as grandes dificuldades? Ele não vai ter dificuldade de peristaltismo? Então, dificuldade do esvaziamento gástrico, tá? Na fase esofágica, ele tem dificuldade, o esôfago tem dificuldade de mandar esse alimento lá para o estômago e fazer o esvaziamento gástrico também. Então, tudo isso faz parte da fase esofágica da deglutição e a gente precisa ficar atento, porque pode ser um paciente, a gente não vê que vai ter uma obstipação intestinal, pode ser por conta disso aqui também, tá? Vai ser um paciente que a tendência dele vai ser comer cada vez menos, porque ele vai se sentir muito cheio. E a gente precisa entender o porquê tá acontecendo isso. Então, lembrando sempre, 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 que o tratamento é multidisciplinar. A gente precisa estar todos alinhados, neuro, enfermeiro, médico, nutricionista, fisioterapeuta, cuidador, família. A família também faz parte da equipe de tratamento desse paciente, tá? Psicólogos, todo mundo tem que estar muito concatenado, muito ajustado
para oferecer o melhor para esse paciente. Porque se eu faço um tipo de terapia, o fisioterapeuta tem uma visão muito diferente da minha, a gente não entra em consenso do que é melhor para o paciente. Então, cada um na sua área, cada um com o seu trabalho, sem interferir no trabalho do outro, mas a gente precisa ver o que o outro está fazendo, porque isso vai influenciar. Tem medicação que o médico vai passar que vai ter efeito no meu paciente. Ele vai ficar mais letárgico, ele vai ficar mais aceso, pode alterar a salivação desse paciente. O exercício que a fisioterapia vai fazer, eu tenho que tomar muito cuidado com o horário que eu vou, porque eu posso cansar demais o paciente. O paciente já vai estar fadigado da sessão de fisioterapia. Eu não posso mexer nesse paciente ainda. A mesma coisa a enfermagem, cuidar das escaras, cuidar de toda a medicação, fazer o cuidado com esse paciente também. O psicólogo, acolher esse paciente e essa família, devolver, e todo mundo junto, devolver o máximo de vida funcional para esse paciente. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que você tenha sobre essa aula ou sobre o caso que você esteja atendendo, entre em contato conosco pelo Telesaúde e nós estaremos prontos para te ajudar. Muito obrigada e até a próxima aula.